Olá, tudo bem? Hoje eu falo diretamente do Auditório Romano Timbó, onde há alguns instantes atrás teve o livro do lançamento do livro Águas Sulfurosas. Quero agradecer aos dois autores dos livros que me deram essa atenção de dar essa oportunidade de fazer essa entrevista. Antes, eu queria fazer algumas perguntas para vocês. O que motivou a vocês dois escrever o livro Águas Sulfurosas? Eu sou o João Oliveira Timbó, um dos autores, e respondendo a sua pergunta, a motivação de escrever Água Sulfurosa tem vários objetivos. Vou citar dois simplesmente. Contar aquilo que vivenciei nos anos 60 em Hidrolândia e não deixar morrer, deixar isso registrado. E a outra é envolver a garotada, professores e a sociedade para ter esse conhecimento histórico e poder, com isso, pensar em investir na água sulfurosa voltada para o turismo. Agora, a Maíde deve responder de uma forma diferente. Meu nome é Maria Maíde Rodrigues Magalhães, sou filha daqui, mas eu saí daqui em 1983, desculpa. E eu sempre tive a curiosidade de saber e de contar a história sobre a nossa cidade. E porque a gente entende, eu entendo, né, que nós fizemos escrever esse livro é para chamar a atenção dos jovens de Hidrolândia para que eles preservem essa água, que ela é uma água especial. Ela é a fonte que dá o nome da cidade. Então a gente não pode perder essa história, deixar no esquecimento. Lembrar as pessoas que existe essa água, contar essa história, como surgiu, por que surgiu, qual é a finalidade dessa história, dessa água. Então, assim, é que eu sempre falo, a gente não pode deixar a história, principalmente numa cidade pequena, morrer. Temos que contar e registrar isso em livro, em folhas, porque a mente da gente esquece, a gente o dia vai, não está mais aqui presente, nós não vamos ter mais quem nos conte algo sobre essa história. Então, sobre a história da água. Então, a melhor maneira de se deixar registrado é através de um livro. Ótimo. Você já escreveu algumas outras obras sobre a história do nosso município? Nós escrevemos uma biografia do seu Paulo, que é um ex-barbeiro da cidade. E lá no livro, ele tem um contexto histórico. A gente escreveu a vida dele e também dentro do livro a gente relata alguns dos fatos históricos da cidade de Hidrolândia. E nós temos pretensões de escrever outros livros contando a história de Hidrolândia, inclusive para ficar também nessa memória. E aí vai envolver parte social, política, econômica, tudo isso a gente pretende lançar um dia, em breve, livro sobre esse tema. E aí, em parceria com a minha esposa, Maíde, ela deve responder também a sua pergunta com uma outra visão. A minha visão eu sempre deixar registrado o que nós temos de conhecimento, que nós temos registrado nos nossos arquivos, através do depoimento de pessoas que vivem aqui, que viveram, vivenciaram histórias daqui. E a gente precisa deixar isso registrado. Porque nós não temos nada de documentação para provar que aquilo não existiu. Então nós vamos deixar, mesmo que seja história oral, mas é uma história em que ela torna-se verdadeira, porque é o relato de alguém que vivenciou aquilo. Ótimo. E agora, uma última pergunta. Qual conselho vocês dariam para os jovens que hoje pretendem escrever livros, documentar sobre o nosso município, sobre as localidades, os distritos? Qual conselho vocês dariam para eles? O conselho que eu vivi e hoje eu me arrependo muito. As pessoas mais idosas, que já viveram bastante aqui na nossa cidade, que eles têm conhecimento
baixo. E escrevam, anote em caderno, anote em celular, anote em livro ou em computador, mas escrevam, deixam escrito, porque mais tarde vocês vão precisar disso. E vocês vão anotar. A quem vocês estão fazendo a pergunta, vão anotando toda essa história. E não deixe a história da cidade de vocês morrer. Contem a história, vivencie isso e contem para a geração futura. E procurem preservar o que é de vocês, o que é nosso. Isso aqui é nosso patrimônio, é a nossa terra natal, é onde nós vivemos, é onde a gente estuda e vivencia isso, onde a gente mora. Então procurem sempre escrever sobre o assunto, porque mais tarde vocês vão precisar. Mesmo que você não seja escritor, mas deixe esse relato em um papel, em alguma coisa para que mais tarde vocês possam, ou então possa até passar para um amigo leitor, um amigo escritor, assim como aconteceu comigo. Eu queria muito, agora eu quero muito saber a história da minha família, mas eu não tenho mais a quem perguntar. A quem poderia perguntar ao meu pai, eu não fiz esse questionamento dele sobre o meu filho. Eu perguntava alguma coisa, porque eu sempre fui muito curiosa de saber o passado, né? E hoje eu não tenho mais a quem perguntar sobre a minha história dos meus antepassados. Então, eu quero que as pessoas pensem nisso. E mais tarde vocês possam escrever, fazer um livro, fazer uma poesia, fazer um trabalho, ajudarem para os amigos de vocês que precisam. Hoje em dia tem uma questão assim, jovem, essa é direcionada para você. Fiquem atentos nos temas novos politicamente. Vou citar existe um tema hoje sendo discutido no país, chama-se soberania. Conhecimento é soberania. Quando você registra qualquer coisa que você queira, qualquer assunto, por exemplo, vocês que estão na escola, voltado para literatura, biologia, física, química, geografia, história, sociologia, filosofia, ou juntando tudo isso, você ainda não tem esse conhecimento, talvez juntado tudo isso, mas que você viu, por exemplo, a extinção das borboletas no sertão nordestino. Vá pesquisar por que acontece isso, a extinção de uma outra espécie, ou o aparecimento de uma outra espécie. Isso é biologia. Você pode fazer poesia olhando uma folha de uma árvore caindo. Olha que beleza, olha a folha caindo aqui. Ó. Você pode contar uma poesia disso aí. Pode relacionar o que você quiser. O que é mais importante é você usar a sua imaginação. E não ter vergonha de escrever e contar. Ótimo, muito obrigado pela atenção de vocês em dar sua voz à nossa entrevista, que é tão necessária hoje, nesse dia histórico para o nosso município. Muito obrigado. Eu que agradeço pela sua presença. Muito obrigado. Senhores professores, valorizem essa garotada que eles têm um potencial muito grande. Eu já sei que alguns professores valorizam muito. Aqui nós temos outros que a Salete. É uma excelente professora. Duas professoras de fazer teatro. Fazer teatro. Da história também. A Ivoneta Cunha e a Salete Timbó, elas já fazem isso demais na escola. Então, mirem o exemplo deles e peguem com carinho. Converse com elas e outros professores. Tá? E sucesso. Um dia você está aqui na nossa posição lançando um livro. Pensa nisso. E me chame, me convide. Muito obrigado. Ah, meu querido.